Agora são 7h09, horário de Brasília. Te contamos o que mais está acontecendo agora. Estamos acompanhando a situação na cidade de São Paulo, que enfrentou uma chuva muito forte durante a madrugada de hoje. Inclusive na capital paulista, há pontos de alagamento, os transtornos se espalham pela cidade. A Defesa Civil, mais uma vez, disparou alerta severo. A Gabi Milanese está com a gente para trazer mais informações. Gabi, esse alerta da Defesa Civil, mais uma vez, via mensagem de texto para a população, porque foi uma chuva muito forte, muito intensa, praticamente não parou de chover durante a madrugada, Gabi. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em casa. Aquela história de terra da garoa não valeu para a noite de ontem. A chuva foi muito forte, foi muito intensa e, mais uma vez, a Defesa Civil disparou aquele aviso de alerta severo para os moradores aqui de São Paulo, da região metropolitana. E esse alerta, como você bem disse, vai ali por um SMS para avisar as pessoas para que tomem cuidado, porque chuva forte viria por aí. Esse alerta valeu durante toda a noite, toda a madrugada e só deixou de ser válido agora há pouco, às 6h30 da manhã, quando a Defesa Civil tirou esse alerta de risco severo em razão da chuva. Mais tarde, depois desse alerta de ontem, mais tarde, às 9 da noite, o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou a cidade de São Paulo em estado de alerta, porque foram muitos pontos de alagamentos. Teve alagamento na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, na região sul, leste, oeste, sudeste, também na região norte e no centro da cidade. Então não foi uma chuva localizada. A chuva realmente se espalhou pela capital paulista, pela região metropolitana e com isso a gente sabe, chuva forte, ainda mais uma sexta-feira, que é um dia de muito movimento, é claro que a cidade começa a registrar pontos de alagamentos e tudo isso é um grande transtorno para os moradores, principalmente naquele final de tarde, que estão tentando voltar para as suas casas. E agora, então, depois de uma madrugada muito chuvosa, de uma chuva intensa que durou a noite inteira, as instabilidades finalmente perderam a força e agora o que resta em São Paulo é uma garoinha. Eu estou até aqui numa parte coberta por causa do nosso equipamento, mas lá fora chove, chove pouco e é aquele chove para que os paulistas e os paulistanos estão mais acostumados. Uma garoa, uma chuva mais leve e deve continuar assim pelo menos durante a manhã de hoje, Carol. É justamente o que a gente vai acompanhar agora. Gabriela, obrigada pelas informações para te mostrar como é que está o tempo na região da Avenida Paulista, em São Paulo. É tempo fechado, viu? A gente vê ali o asfalto molhado, justamente consequência de todo esse temporal que caiu na cidade, mas nesse momento parou de chover. É uma chuva muito fraca que vai e volta na cidade de São Paulo, mas dá para ver nas imagens que nesse momento não chove, tanto que o Centro de Gerenciamento de Emergências já retirou o estado de atenção para alagamentos em São Paulo. Durante a madrugada, o Rio Verde transbordou na região de Itaquera, que ficou em alerta. Na Vila Prudente, também teve alerta para o risco de transbordamento do córrego da Moca. A gente traz aqui a atualização exatamente do Centro de Gerenciamento de Emergências. Olha só, a gente vê aqui o mapa todo em cinza, que é justamente o que indica o término desse estado de atenção para alagamentos. Esse alerta foi retirado por volta de 6h30 da manhã, mas aqui tem um destaque: pontos de alagamento. Ainda temos pontos de alagamento na cidade de São Paulo, consequência desse temporal, 14 pontos intransitáveis. A gente lembra que os córregos e rios em São Paulo estão já muito elevados devido à chuva dos últimos dias e vem mais água por aí. A previsão é de até 60 milímetros de chuva neste sábado. É muita água. A Defesa Civil classifica o cenário em São Paulo como de alto risco para alagamentos e deslizamentos. Não só na capital, na região metropolitana, mas também na região do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba e em toda a faixa do litoral. Essa rota dos temporais, a gente acompanha no próximo mapa, esse aqui é do INMET. Será que a gente consegue colocar aqui a previsão do tempo para quem está nos acompanhando? Exatamente em destaque aqui para a gente, o que vai acontecer hoje em todo o Brasil. Aqui já são os alertas, tá? É justamente essa área aqui que está em perigo para esses temporais mais intensos. Aqui nesse mapa a gente vê a previsão completa para o dia de hoje. Onde o verde está mais escuro é justamente onde vai chover mais forte. Vamos aos destaques do dia, então. Região norte, região centro-oeste e região sudeste. Quando a gente olha aqui para o norte, as capitais da região devem receber hoje cerca de 30
a 40 milímetros de chuva, isso só hoje. É o caso de Belém, de Macapá, de Palmas, de Manaus. É esse ar quente e úmido dessa região que invade o Brasil e forma aquele corredor de umidade que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. E esse corredor passa justamente pelo centro-oeste e pela região sudeste. Com isso, as nuvens formadas por esse sistema de alta pressão atmosférica, elas ficam ainda mais carregadas e chove forte. Minas Gerais e Rio de Janeiro, que já enfrentaram temporais na sexta-feira, também recebem grandes volumes de chuva hoje. No Rio, o tempo abafado, olha aqui, máxima de 36 graus. Isso aqui alimenta ainda mais as instabilidades. Deve chover até 25 milímetros por lá. Em Belo Horizonte, 40 milímetros. A diferença é que para os mineiros a temperatura não sobe tanto, máxima de 26 graus. O tempo instável também deixa as temperaturas abaixo da média para essa época do ano em Curitiba e em Campo Grande. Em algumas capitais brasileiras, temos aí as temperaturas de 2 a 5 graus abaixo da média para essa época do ano. Curitiba tem máxima de 25 graus, Brasília de 26 graus. Nesse momento, lá na capital federal, a gente te mostra como é que está o tempo. Termômetros agora por lá marcam 21 graus e o sol aparece, mas entre muitas nuvens. A chuva será intensa em Brasília, até 45 milímetros previstos para este sábado. Sábado que tem eleições legislativas. A gente volta para o mapa do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, só para mais uma vez pontuar para vocês, a gente coloca mais uma vez ali a previsão do tempo, saindo dos alertas meteorológicos e destacando as áreas onde o sol vai predominar neste fim de semana. Só nessas áreas onde está amarelo. Portanto, parte aqui da região Nordeste, até algumas áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo e destaque ali para a região Sul. Temos o oeste do Paraná, também de Santa Catarina e grande parte do estado gaúcho. Com esse tempo firme, a temperatura sobe ainda mais. Gaúchos já se preparam para uma onda de calor, vai ficar muito quente por uma semana, de 5 a 8 graus acima da média nos próximos dias. Em Santa Catarina, no oeste do Paraná, também oeste do Mato Grosso do Sul. São algumas áreas que devem enfrentar esse calorão, além, claro, do Rio Grande do Sul, como falávamos. Hoje, já destacamos aqui as temperaturas previstas. Em Porto Alegre, calor de 29 graus. Em Florianópolis, 28 graus, com previsão de chuva. E em Campo Grande, 32. Por lá, devem ocorrer temporais, principalmente no fim da tarde.